Hello everyone, bonjour à tous. Hello anh all. 大家好, minasan. Hi Alison. E por fim, bom dia. Bom dia não. Olá a todos. Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, eu trouxe essa miscelânea de línguas aqui só para trazer mais diversidade a este vídeo. Bom, já que a gente vai falar de uma diversidade de heranças, então eu trouxe uma diversidade de línguas. Primeiro eu falei inglês, depois francês, depois alemão, depois chinês, depois japonês, depois dinamarquês. Eu só falei olá, pessoal, apenas isso. Bom, mas então vamos para as heranças dos genes dos cromossomos sexuais, que é o que importa. Temos as heranças autossômicas. Herança autossômica pode ser dominante ou recessiva. Quando a herança autossômica é dominante, o azão, o gene, o alelo azão, é o afetado e o azinho não afetado. A proporção é de 3:1. Se você fizer aquele diagrama de Punnett. Agora, a autossômica recessiva, o azão, que na dominante era o afetado, ele vai ser o não afetado. E o azinho, portanto, vai ser o afetado. A proporção também é de 3:1 ao realizar o diagrama de Punnett. Tem a herança mitocondrial, que a gente não vai abordar aqui, e tem a herança sexual. As heranças sexuais podem ser divididas em genes autossômicos e genes sexuais. Hoje a gente vai focar mais dos genes sexuais, mas eu vou falar das duas. Heranças sexuais com genes autossômicos pode ser limitada ao sexo, que no caso é a produção de leite, é limitada ao sexo feminino, e também pode ser influenciada pelo sexo, no caso da calvície, onde o dominante na mulher não necessariamente determina a calvície, precisa ser cesão, mas se a mulher for cesino, ela vai ser normal, não afetada com a calvície. Agora, para o homem, se tiver qualquer pedacinho de cesão no gene dele, ele vai ser calvo. Então, se ele for totalmente recessivo, que ele vai ser normal, que é o cezinho. Agora, para a mulher, se ela for cezão, tudo normal. Agora, ela só vai ser calva se tiver cezão. E para o homem, cezão, é tudo calvo. Se for normal, sem a calvície, vai ser totalmente recessivo. Agora, ampliando um pouquinho mais esse quadrinho azul, que a gente tem, esse post-it azul, a gente tem os genes sexuais. Herança sexual ligada aos genes sexuais tem duas classificações: ligada ao sexo do cromossomo X ou restrita ao sexo. A herança ligada ao cromossomo X é aquela em que os genes estão localizados em uma região não homóloga do cromossomo X. Nesse tipo de herança, as fêmeas apresentam 3 genótipos e o homem apresenta apenas 2. Nesse tipo de herança, a gente tem a dominante e a recessiva. A herança ligada ao sexo dominante, quando que a gente vai ter a dominante? Quando o homem, o pai, é afetado e todas as filhas forem afetadas. Então, quando todas as filhas são afetadas em decorrência do pai ser afetado, vai ser herança ligada ao sexo dominante. Agora, a herança ligada ao sexo recessivo é quando a gente tem uma mãe afetada e todos os filhos homens são afetados também. E tem a herança sexual restrita ao sexo, que também é chamada de holândrica e ligada ao Y. É uma herança determinada por um gene que se localiza no cromossomo Y, numa região não homóloga ao X. Dessa maneira, o caráter só aparece em indivíduos do sexo masculino. Tradicionalmente, a hipertricose, ou seja, a presença de pelos no pavilhão auditivo, pelinho na orelha, dos homens, era citada como um exemplo de herança restrita ao sexo. No entanto, a evidência que a hipertricose deve ser a uma herança ligada ao Y está sendo considerada inconclusiva. Por quê? Porque em algumas famílias, os pais com hipertricose tiveram filhos homens sem pelos nas bordas das orelhas. Na herança restrita ao sexo verdadeira, como para o gene SRY, que é o Sex Determining Region of Y Chromosome, para todo homem afetado, teremos sempre todos os seus filhos homens afetados e suas filhas mulheres que não recebem o cromossomo Y normais. Exercício FUVEST. O heredograma mostra... antes de tudo, vou relembrar 2 conceitos básicos. Código genético, se você quiser anotar, código genético é a correspondência entre os códons do RNA mensageiro e os aminoácidos codificados por eles. Um gene é o quê? É um segmento de DNA responsável pela produção de um transcrito. FUVEST. O heredograma mostra pessoas afetadas por uma doença genética rara. Aí, nesse heredograma, a gente vê o quê? O laranjinha é o homem afetado e o amarelinho é o homem não afetado. E assim para a mulher também. Aí a gente percebe que o homem está afetado nesse primeiro período aí, e as filhas do segundo período, as filhas que nasceram decorrentes dele, são todas afetadas. Então, quando a gente tem um pai afetado e todas as filhas são afetadas, é o quê? Herança ligada ao cromossomo X dominante. Então, na A, ele já pergunta, é mais provável que essa doença tenha herança autossômica ou ligada ao cromossomo X? Herança ligada ao cromossomo X dominante.
Tá, dominante ou recessiva. Tá, justifique suas respostas. Então a gente vai dizer que é uma herança ligada ao cromossomo X dominante. O heredograma sugere o padrão típico de condição dominante e ligado ao cromossomo X. Quais as evidências disso? As filhas de homens afetados são todas afetadas. Os filhos de homens afetados não manifestam a doença. Então, vamos lá. B. Determinou-se que a doença nessa família é causada pela substituição de um único par de bases num determinado gênio, que levou à substituição de uma glicina por uma arginina em uma enzima. Na tabela do código genético estão relacionados os códons correspondentes à glicina e à arginina. Bom, a alteração no DNA, como a gente vê aí, glicina, GGU, GGC, GGA, GGG. Arginina, CGU, CGC, CGA. Então, você tá vendo que na glicina todos começam com G. E na arginina todos começam com... Até o terceiro códon, todos começam com C. Depois, até o quarto códon. Depois vai AGA e AGG. Tá. A alteração no DNA foi a substituição da primeira base, dos 4 primeiros códons da glicina. Houve uma substituição do tipo transversão. O que é isso? É a troca de púricas por pirimídicas e vice-versa. Porque a base C foi trocada por G no DNA. Certo. Próxima questão. A hemofilia... O que é a hemofilia, gente? A hemofilia é uma anomalia condicionada por um gene recessivo Hzinho. Ela se caracteriza pela falta de coagulação do sangue e faz com que, mesmo um pequeno ferimento, possa provocar a morte por hemorragia. Estudos genéticos indicam que a hemofilia geralmente só atinge os homens, sendo as mulheres apenas portadoras desse gene. A ausência de mulheres hemofílicas é determinada pela baixa frequência do gene Hzinho. Bom, e aí vamos ver para a questão que ela está perguntando. A hemofilia, predisposição para hemorragias espontâneas ou traumáticas por alteração dos fatores de coagulação, é condicionada por um gene localizado no cromossomo X. Um casal não hemofílico, então não afetado, teve um menino com hemofilia e uma menina normal. Quais os genótipos do casal e dos filhos? Bom, vamos lá. Se o pai e a mãe não eram afetados e eles tiveram um menino só com hemofilia e uma menina normal, a gente faz o heredograma bonitinho, tá? Se a hemofilia é condicionada pelo gene Hzinho, então o pai e a mãe que não são hemofílicos, eles vão ter o pai, no caso, Xão, Hzão, Y, porque Hzão, porque ele não é afetado. E a mãe, ela tem que ser portadora. Então ela vai ser Xão, Xão, Hzinho. Por que a mãe tem que ser portadora? Porque quem é afetado é o filho e não a filha. Então a filha, ela não precisou receber um Hzinho do pai e um Hzinho da mãe. Não, porque ela não tem a hemofilia. Quem tem hemofilia é apenas esse filho. Então, esse filho, ele recebe um X do pai, ou da mãe, né, não se sabe, e um Y do pai. Então, se ele... é óbvio que ele se sabe sim. Então, ele não recebe esse X do pai, ele recebe só o Y do pai e um X da mãe. Então, a mãe, que não apresenta, não manifesta hemofilia, ela é portadora. Então, ela tem um X, Xão, Hzinho. E esse filho, então, que é o afetado, ele é Xão, Hzinho, Y. E a filha pode ser Xão, Hzão, ou Xão, Hzão, Hzinho, né, tanto faz. E aí, na B, ele pergunta, qual a probabilidade do casal gerar mais uma criança hemofílica? Bom, a probabilidade vai ser de 1/4. Por quê? Porque você pega meia probabilidade, meia chance desse casal ser... não precisa nem fazer muita conta mirabolante. Aí tá meio vezes meio, mas é só pensar o seguinte. É só cruzar Xão, Hzão, Y com Xão, Hzão, Xão, Hzinho. Porque aí vai ter uma possibilidade em 4. Então, 1/4 de probabilidade, né? FUVEST 2021. Tá. A genealogia a seguir representa uma família em que aparecem pessoas afetadas por adrenoleucodistrofia. A mulher 32 está grávida e ainda não sabe o sexo do bebê. Tá. Então, a gente verifica aí nesse heredograma o quê? Que tem um casal no período 1 não afetado, o 2 tem um pai afetado e a mãe não afetada. E a mãe não, aqui seria o irmão, né? A irmã. Essa mulher vai casar com um homem não afetado e vai ter um filho homem afetado e o restante não afetado. Tá. A relação correta. Uma coisa. Naquele primeiro ali, naquele 1, né? Que é pai não afetado e mãe não afetada, pais normais e filhos diferentes, eu tenho pais heterozigotos. Sempre assim. Então, ele quer saber a probabilidade de uma criança seja afetada. Certo. O padrão de herança primeiro é ligado ao X recessivo. Então, a gente já exclui a C, a D e a E. É X recessivo. E aí, vai ser uma probabilidade de ser afetada. 25% caso seja menino.